estou aqui, eu quero continuar na causa, na caminhada, mas eu preciso de outro lugar, eu preciso de comunhão, eu preciso de outro grupo, eu preciso de outra congregação. Ele estende a mão e te amaldiçoa. E diz que tu vai para o inferno, diz que tu está com demônio. Enquanto o evangelho da salvação diz, vai em paz, vai com Deus, conta com as minhas orações, tem muitas portas aí, no sentido de outras pessoas, outras comunidades servindo a Deus. A causa é maior, o projeto é maior que nós. Vai em paz, Deus te abençoe muito, conta comigo, se precisar, estou aqui. Enquanto no evangelho da religião é fácil entrar e difícil sair. E para sair é uma guerra. Porque é impregnado em nós, ele existe a gente dogma. E quando tu quer sair, se libertar disso e abraçar o evangelho da salvação e pegar o fardo leve, o jugo suave do nosso Salvador, ele te amaldiçoa. E torce para tudo dar errado na sua vida. Seu carro furar o pneu, ele diz que é problema. Tu saiu de lá, tu deixou ele. Se tu ficar desempregado, diz que é problema lá, por causa que você deixou ele. Se tu tiver uma gripe ou dengue, se tu tiver qualquer dificuldade na sua família, no seu trabalho, se tu tiver uma dor de dente, ele diz que o problema é aquele, foi maldição dele. E quem não conhece o evangelho, às vezes não tem alguém para ensinar o evangelho verdadeiro, para estar junto, orar junto, caminhar junto, alegrar junto, chorar junto, pensa que isso é verdade. E começa a ficar numa neurose psicótica e agora pensa, é mesmo. O negócio está feio para mim, a chapa está esquentando para o meu lado. Foi por causa do camarada lá. Eu toquei no ungido. Ai, ai, ai. E no evangelho do Salvador, no evangelho da salvação, não existe ungido melhor do que o outro. Não existe ungido acima, no sentido de um ser melhor do que o outro. Um é especial e um não. Um é pecador e o outro é santão. Não existe isso. Está escrito que todos pecaram, todos. E todos nós somos dependentes, carentes dele. O que existe no nosso meio é funções. Títulos, no sentido de função. Obreiro, missionária, pastor e assim por diante. Função. Mas diante de Cristo, todos nós somos necessitados, limitados e dependentes da graça dele. Quando nós entendemos isso, a nossa vida muda e a gente abraça então o evangelho da salvação. E toma então o fardo leve. Tem fardo? Tem, mas é leve, de acordo com a minha capacidade, com a sua. Tem jugo? Tem, mas é um jugo suave. Tem jeito de andar com ele. Tem jeito de se mover com ele. E trabalhar para alcançar outras vidas. Estou partindo para a conclusão. A liderança religiosa que prega o evangelho da religião, ao ser questionada da sua conduta que não confere com o evangelho, tanto na maneira de tratar o rico e o pobre, tanto no sentido da administração da contribuição, em todas as áreas. Quando é uma pessoa rica que está enferma, vai visitar. Quando é pobre, deixa para lá. Tudo isso, quando tu questiona, ele então te persegue e te joga fora. E os liderados que seguem liderança religiosa e não o evangelho, que não estão atentos, eles seguem essa liderança cegamente. E o nosso Salvador diz que esses são como condutores cegos, e é cego guiando cego. Ambos cairão no abismo, na cova. É uma palavra dura, mas é verdade, é a realidade. Mas o evangelho do nosso Salvador diz, e aí agora vem o ponto maravilhoso, para a minha vida e para a sua vida. Aleluia! Louvado seja o nome bendito e maravilhoso do nosso Salvador. Depois de 7 anos, Deus teve misericórdia desse pecador que vos fala, atendendo orações de várias pessoas, entre elas da minha mãe que nunca desistiu, entre outras pessoas. E Deus contemplou no meu coração, e quando hoje foi cantado o louvor, entre tantos louvores maravilhosos que o Espírito Santo moveu, o louvor que tem uma frase mais ou menos assim que foi cantado aqui: ele me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu tive que me segurar para não sair pulando aqui, saltando e gritando, para toda essa vizinhança aqui, para toda essa cidade ouvir, porque foi isso que aconteceu comigo. Enquanto os religiosos estavam me detonando, massacrando, destruindo, e dizendo que não valia nada, que não tinha mais jeito, que se não está com eles, não serve, se não está na cartilha deles, não serve. Para eles, ou segue a cartilha deles e não o evangelho, ou então está condenado e vai para o inferno. Mas o Senhor, o nosso Salvador, que olha para mim e para ti, com olhar de amor, que conhece a nossa história, a nossa vida, está lá dentro do seu coração,
do meu. E ele contempla, o que está lá e sabe da história, ele contemplou dentro do meu coração que tinha sinceridade. Que não é porque eu queria abandonar a causa. A questão é que eu não queria religião, eu já tinha saído de uma religião. Eu já estava enfadado de religião, que ele faz pesado, que eu mal conseguia levantar a minha coluna, eu andava parecendo o corcunda de Nostradamus. Eu queria o que está no Evangelho, alívio para a alma. E não era nenhuma questão financeira. Os religiosos mentem quanto a isso também. Que aí você enfrenta uma crise, voltou a luta e fala, não é por causa disso. Voltou por causa da crise, voltou porque ele estava em dificuldade. Não! Até nisso Deus teve misericórdia da minha vida para servir para muitos. Ele usou a minha vida, a minha experiência, meu momento de deserto. Porque não era falta de um lar para morar, de uma casa boa para morar, não era. Não era falta de um carro bom para andar, não era. Não era falta de dinheiro suficiente no sentido para alimentar, não era. Não era falta de nada material e financeiro. Tudo tinha em abundância. Já passei crise, já passei fome, já passei dificuldade, já passei frio? Sim. Mas nessa fase, nada disso fazia falta. O que faltava para mim era algo da alma. Era algo espiritual. E o ser humano é composto por uma tricotomia. Corpo, alma e espírito. Na parte do corpo, o profissional humano pode dar jeito. Na parte da alma ainda tem a psicologia que ajuda. Mas na área espiritual, que é interna, é ligado, vem no DNA do ser humano. E cada um tem um. Só tem gente que está bem arrumado, feliz, disposto, com motivação. E eu e tu. Todos que me ouvem aqui ou atrás desses muros, só tem jeito de ficar completo um ser humano. Se estiver em comunhão com Deus. Não é em comunhão com religião, não. Porque religião você pode conseguir cartão de membro, credencial de obreiro, pastor comprando, fazendo média, puxando saco, entrando na política religiosa. Eu estou falando de comunhão com Deus, que está acima do título humano, que está acima da maquiagem, que está acima da aparência, que está acima daquele roupão que diz, ele é Sansão, ele é Sansão, alguns chegam a gemer, outros está flutuando. E fala balabalá, e fala taratataia. E agora tem até padre ensinando a falar em língua estranha. E olha que língua estranha mesmo. Estranhíssima. Não é que está na Escritura, não é que está em Atos, não é que está no projeto de Deus. Isso é enganação. Quantos congressos eu participei, quantos simpósios de pastores, quantas coisas eu participei, e o povo aí cheio e tal, e lá, e um monte de coisa e tal. E no outro dia, nada de mudança de vida, nada de mudança de caráter, nada de transformação real na vida prática. Que era mentiroso, continuava mentindo. Que era hipócrita, continuava usando mais máscara do que antes. Que era caloteiro, continuava. Que era adúltero, continuava. Porque para a religião, o único pecado que tem é o do olho nu. É o da questão do dogma. É da cartilha. Não é o que está na Escritura e no projeto do Evangelho. Mas observe bem. Quando Deus contempla na minha vida e na sua vida sinceridade, independente da situação que você está, meu irmão, independente do quadro que você tiver, o que os religiosos já falando a seu respeito, porque ninguém foi mais achingalhado, apedrejado, criticado, rotulado do que esse pecador que está aqui pregando agora. Ninguém. Se dependesse deles, repito, estava no inferno, estava perdido. Mas existe ainda um remanescente na terra, que faz parte dessa igreja eleita, que é única na terra, composta por várias comunidades, como a comunidade de Deus Vivo, entre outras, que abre a oportunidade para que o evangelho verdadeiro seja pregado, como ele é. E um grupo no Rio de Janeiro, na rua Mariano Procópio, no bairro Santo Cristo, lá tem um grupo do Bom Combate, chamado Geração Jesus Cristo, liderada pelo Espírito Santo na pessoa do pastor Tupirani Loures, que foi até preso, sequestrado pela democracia, porque estava pregando o evangelho verdadeiro em praças públicas, metrô e até em portas de sinagogas religiosas, e foram então armar uma cilada para ele. Eu tenho um dos livros dele que conta essa história. Mas observe bem, ele tem uma equipe e ele ensinou aquela equipe a fazer um trabalho de gravar mensagens, pregações, ensino da palavra do evangelho verdadeiro e distribuir de graça. Trabalho que nós temos feito há cerca de 4 anos. Ou na internet de graça também para baixar. Então, uma
dessas pessoas lá, a irmã Gil Costa, que faz parte dessa equipe, serva de Deus, então me encontrou na internet e percebeu no perfil que eu estava vivendo esse conflito e que meu problema não era contra a causa, contra o evangelho. O conflito e a crise era contra o sistema religioso. Então, essa irmã me apresentou essa equipe e começaram a me enviar material pelo correio e me mostrou como baixar pela internet, gratuitamente, os estudos, as pregações. E entre as mensagens, tem uma mensagem que diz acerca desse evangelho verdadeiro e dos evangelhos falsos, e nos chama a atenção para que, mesmo que esteja contaminado o meio, mesmo que esteja o joio no nosso meio, tem lobo, tem serpente, escorpião, como está em Mateus capítulo 10, mas nós devemos fazer a nossa parte. Deus trata comigo e contigo de maneira pessoal. Nós temos uma parte que a gente faz no coletivo, enquanto grupo, enquanto congregação, parte do corpo